Amém. Bom dia, galera. Confesso para vocês que quando a gente fala que não é fácil mesmo. A gente tem essa responsabilidade de trazer uma palavra, um estudo, né, seja uma oração, é uma responsabilidade grandiosa, sabe? É gostoso, né, você ter essa responsabilidade de servir a Deus, mas você estar aqui à frente para estar passando alguma coisa não é fácil, né? E eu não sei se foi maldade da Anitta, do Evair, receber esse mês, acho que para mim está fazendo uns 10 anos, sei lá, um ano, porque eu dormia sonhando com esse dia, com esse momento, perguntava uma coisa para a Anitta, daqui a pouco perguntava a mesma coisa para o Evair, aí eu acho que eles conversavam entre eles, vão ter que mudar, né? Porque confesso a vocês que fiquei assim muito feliz, mas assim também de uma certa forma com receio, né? Temeroso de estar trazendo esse estudo, né? Essa palavra, essa breve meditação que seja para todos nós, né? Porque o Espírito Santo falou bastante comigo no decorrer desses dias de estar preparando isso para vocês. E aí eu tentei puxar para minha zona de conforto, né? E de tão assim ansioso que eu tava, né? Eu cheguei, depois vai lá na quadra do Arca, né? Eu falei, acho que eu vou falar de missão, mas eu falei, não, mas a Anitta já te passou o tema, né? Porque eu falei, é mesmo? Não, Zé, você tem que olhar aqui. Aí ele foi e me mostrou, falei, cara, aí peguei meu celular, tava tudo lá, bonitinho, organizado, como a Anitta como o Evair, né? É uma benção, né? Tem sido, eu falei, caramba, e agora? Eu queria puxar para minha zona de conforto, né? Já tinha tudo bolado na cabeça. Eu falei, caramba, o Evair pisou na bola comigo, né? Tirou a minha... Puxou seu tapete. Puxou meu tapete, né? E aí eu falei assim, e agora, Deus, não quer? Aí o Espírito Santo veio e falou assim, calma, carequinha, calma. Deus é Tá comigo, meu carro. Amém, né? Calma, carequinha, calma que eu tenho algo bom para você, né? E aí, procurei meditar na palavra do Senhor, falei, Senhor, mas o que eu vou levar, né? O que o Senhor tem comigo para que eu possa levar para a tua igreja, né? Para que a gente possa estar conhecendo mais o Senhor, né? Crescendo um pouco mais. E aí o Senhor me direcionou justamente nesse caminho, né? Que o Senhor já me usou e usou o nosso querido irmão Paulo, né? Que deixou grandes ensinamentos para todos nós, para a tua igreja, tá? Então é sobre isso que a gente vai meditar um pouquinho, né? Sobre aquilo que Deus colocou no meu coração através dessas passagens bíblicas, através do que o Senhor operou na vida do irmão Paulo, né? Então a gente vai começar lendo o capítulo 8 de Atos, tá? A partir do primeiro versículo, tá? Amém? Irmãos, eu estava num frio, que a minha mão estava ali, né, Renata? Nós chegamos ali, agora já estou suando aqui, ó. Vamos lá. Não é fácil não, vocês vão precisar, né? Vamos lá então. Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Amém? Irmãos, nós já oramos aqui, então vamos diretamente ao que o Senhor quer falar conosco. Versículo 1, né, do capítulo 8 de Atos, nos ensina o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele. A Bíblia aqui, né, esse versículo está falando do irmão Estevão. Depois de Jesus ter sido crucificado, ter ressurgido, né, ressuscitado, os apóstolos se reuniam e a igreja estava crescendo muito. O ministério dos apóstolos estava crescendo muito ali naquela região de Jerusalém, de Israel, e começaram a cobrar serviço dos apóstolos, né? E os apóstolos se reuniram e falaram assim: ó, o serviço está crescendo, a gente já não está dando mais conta, a gente precisa de mais gente para trabalhar. E ali orando, Deus direcionou e ele levantou pessoas, os discípulos, né, que estavam com ele, que andava junto com ele, estava entre eles, para estar ajudando na obra. E Estevão era um desses irmãos ali, temente a Deus, servo do Senhor. E Estevão pregava realmente a palavra de Deus, não tinha receio, a palavra fala que ele pregava.
A Bíblia não fala muito da vida de Estevão, mas o pouco que fala que ele era muito fiel a Deus e que realmente pregava a palavra de Deus. E por isso, né, ele foi executado, né, apedrejado, na verdade, e morto. E também é onde surge o apóstolo Paulo, na verdade aqui ainda era Saulo, né, que já começava a perseguir os cristãos, a igreja do Senhor. E nesse momento que Estevão estava sendo apedrejado, Paulo estava presente, né? Paulo já estava começando, na época, né, Saulo já estava começando a perseguir a igreja do Senhor Jesus, e ele consentiu, e ele já tinha uma certa autoridade religiosa, mas ele consentiu para que aquilo acontecesse, né? E daí começa a aparecer Saulo na história, e aí a gente precisa aprender quem era o apóstolo Paulo ou Saulo na época, né? Então eu vou ler aqui para vocês. Eu pedi para alguém ler Atos 22 aí, 3, não, né? Então a palavra de Deus fala assim, ó: quanto a mim, o próprio Paulo falando sobre ele. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Então aqui já Paulo falando da vida dele, tentando se defender das acusações que era feita contra ele. Então aqui ele já dá um relato de quem ele era, né, e de quem ele fora na sua juventude. Então Paulo, ele mostra que ele teve uma educação muito boa, né? Então estudou no Argos, no Objetivo, né, Faculdade Federal. Então ele era um cara muito bem instruído, né? Gamaliel aqui, né, fala que ele era um dos grandes, né, um dos historiadores, educadores da época da lei de Moisés. Então Paulo desde pequeno estudou com ele, né? E a gente estudando um pouco da história de Paulo sempre teve este privilégio de poder estudar, de ter sido direcionado desde garoto a estudar, né? Então ele teve esse privilégio. Então aqui ele mostra quem ele foi, né? Então ele teve uma instrução muito, muito valiosa na sua infância e adolescência. Então aqui ele dá um relato de quem ele foi, né? Então ele fala que ele era judeu de Tarso da Cilícia, e nessa cidade criada aos pés de Gamaliel. Então os historiadores falam que Paulo teve uma educação tão boa que ele tinha, na verdade, assim, três descendências, vamos dizer assim, né? Ele era judeu, ele era romano, né, e ele era fariseu também. E aí, prosseguindo, falar um pouco aqui da minha infância para a gente direcionar. A gente está, né, falando sobre um tema que fala sobre o passado, né? O meu passado não me define. Então, o que eu posso falar do meu passado? Geralmente, eu uso o passado para marcar, para a gente ter um ponto de referência. Não que a gente, né, Paulo mesmo ensina que a gente deve, né, deixar as coisas que para trás ficou e a gente avançar para as coisas que estão à nossa frente, né? Então, o passado serve para fazer um marco na nossa vida, para que a gente não cometa os mesmos erros que a gente já cometeu lá. Muitos de nós falam assim: pô, se eu tivesse lá atrás, se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, a maturidade, né? Então acho que a maioria de nós, ou todos nós aqui, já pensou dessa maneira, né? Então eu uso o meu passado para isso, né? As coisas ruins que eu fiz, que aconteceu, né? Isso não marca mais a minha vida, mas é um ponto de referência para que eu não erre mais, né? Para que eu não cometa os mesmos erros. E se foi erro, não foi legal para mim, não foi legal para as pessoas que de repente eu machuquei, ou se sentiu ofendida. Enfim, é um marco. Eu uso como um marco para a gente ter uma referência, para ir sempre para o lado bom, para não errar mais. E aquilo que foi bom, a gente aprimorar aquilo que foi bom, né? Se foi bom, pô, poderia ser melhor se eu, né, estivesse mais preparado. Enfim, então, eu sou nascido em Mato Grosso do Sul. Então eu perdi meu pai muito cedo, com 3 anos de idade. Aí a minha família, né, a minha avó, meus tios já moravam aqui em Santo André, no mesmo local, aqui na abençoada rua Sabaúna, né? Então eu fui
criado aqui e desde cedo eu tive uma curiosidade muito grande, uma curiosidade religiosa muito grande, porque a minha família é religiosa, né, praticante. Então eu fui criado nisso também. E então eu cresci naquilo e sempre fui muito curioso, né, duvidando de algumas coisas, achando estranho algumas coisas, ao ponto de hoje não tem muito isso, né, mas antigamente se faziam muito procissões, né, quem foi católico aí sabe disso, né, então fazia nas ruas, nas casas, e eu gostava de seguir aquilo, eu não queria saber quem era a casa de quem, de vizinho, eu estava lá, né, pertinho, curiando, aí o pessoal saía dali, ia para outro lugar, e eu ia também ali, né, aí né, fui para a igreja, fui fazer catecismo, eu sempre curioso, super curioso, e assim, teve um momento muito marcante, né, uma coisa assim que eu confesso para vocês que parece que eu fui arrebatado. A primeira vez que eu rezei, né, um Pai Nosso, sinceramente eu senti o meu corpo, assim, o Espírito saindo, assim, uma coisa inexplicável que eu não consigo explicar para vocês. E hoje, né, que eu falo para vocês, lembrando disso que aconteceu comigo lá atrás, eu lembro que o Senhor já tinha um propósito na minha vida, né? Então foi algo que aconteceu na minha vida, assim, que marcou a minha vida. Então, dali eu já entendia que Deus tinha algo na minha vida, né? Então, com 17 anos, eu recebi um convite, né? A gente fez um jogo, né? Sempre gostei muito de jogar futebol, e a gente fez um jogo contra uma equipe que ali havia jogadores que já faziam parte do Atleta de Cristo, eu nem sabia que era isso, tal, e a gente recebeu um convite para estar participando das reuniões dos Atletas de Cristo. Aí foi onde a gente começou a frequentar essas reuniões, um grupo muito forte de pessoas que realmente temiam a Deus, e ali eu comecei a conhecer a palavra, estudar a palavra de Deus, a realmente entender algumas coisas que não faziam muito sentido para mim naquilo que eu via, né, nas igrejas que eu frequentava, né, e Deus começou a me direcionar, né, e daqui a pouco eu já estava dentro das comunidades, nas favelas, evangelizando, não sabia muito bem o que era aquilo, e as pessoas me mostrando, me direcionando, me ensinando, né? E aquilo foi se agigantando dentro do meu coração, né? Com 17 anos fazendo aquilo e vendo pessoas se rendendo a Cristo. Então aquilo marcou muito a minha vida, né? E logo depois o Senhor achou melhor me tirar do meio que eu estava, né? Nessa zona de conforto, de ter pessoas do meu lado me ensinando, me conduzindo, e me levou para o interior, né, de São Paulo. Nesta época eu já congregava aqui nesta igreja, né, nessa época, que fazia mais ou menos um ano que eu já estava aqui. Aí eu conversei com o pastor Amauri, né, expliquei para ele a situação, ele me abençoou, né, explicou algumas coisas para mim, e eu fui para o interior, uma cidade divisa com o Rio de Janeiro. E a primeira coisa que eu fiz lá foi procurar uma igreja, né, uma igreja do Evangelho Quadrangular. E a glória a Deus por isso, que pertinho da onde eu ficava, onde eu morava, havia uma igreja quadrangular, e eu passei a congregar nessa igreja ali. Amém, meus irmãos? Então, voltando para cá, para a história de Paulo, então o que eu posso dizer, um pouco do que marcou, né, do meu passado, é esse período de tempo, né, que eu tive essa experiência com Deus, e de quando eu conheci, né, esse ministério que me apresentou realmente o Evangelho de Cristo, né? Então foi o que realmente me marcou, mas isso não me definia, né? Aquilo que eu aprendi nesse inteirinho aí, já não me definia. Eu sabia que Deus queria muito mais na minha vida, né? E eu vejo que assim era na vida de Paulo também, né? Então ele fala que quem ele era, o que ele havia feito, né? Mas isso não definiu a vida de Paulo, né? Ele não parou por aí. E a palavra de Deus nos mostra isso, né? Então, Paulo de perseguidor, ele passou a ser um missionário. Então, quem pode ler aí a passagem para nós, aí a primeira passagem que está em Atos 15:35? Então vai lá. Paulo e Bernabé ficaram em Antioquia. Eles e muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor naquela cidade. Então vejam aí, ó. Paulo, de perseguidor, ao ponto de deixar um homem ser apedrejado até a morte, hoje
né? Nessa passagem aqui ele já fala que ele já tinha se convertido, né? E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Né? Então, veja só a mudança quando a gente realmente passa a se entregar, a conhecer a palavra de Deus. Então, Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando. Paulo já passou a ensinar e a pregar a palavra de Deus. Né? Atos, deixa eu ver aqui. Antes da gente prosseguir, né, a palavra de Deus nos ensina que nesse inteirinho aqui, Paulo, vocês conhecem muito bem essa história, né? Ele, depois que isso aconteceu com Estevão, a fúria contra os cristãos se acendeu tão grande no coração de Paulo, que ele procurou seus superiores, uma carta tal, para perseguir os cristãos. E no caminho a Damasco, né, não vou entrar em detalhe, porque tem muita coisa, né? Damasco era um ponto estratégico para os cristãos, né, e havia muitos cristãos nessa região. Então Paulo pediu carta para poder ir até essa região, para ali perseguir os cristãos, prender e até matar os cristãos. E nesse caminho ele teve um encontro com o Senhor Jesus, né? E a gente conhece toda a história, que ali o Senhor falou com ele, com Paulo, né? Fez um questionamento com ele, para que Paulo realmente entendesse o estado dele. E Paulo ficou cego, aí recuperou, né? Deus usou outro servo dele para orar, e ele recuperar a visão, enfim. E daí Paulo passou de perseguidor a pregador do evangelho. Desculpa, pessoal. Atos 13:2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra os que tenho chamado. Ô Dudu, você pode colocar a primeira imagem para nós? Cadê a luz ali, Zé? Oi? A luz. Apagar a luz. A luz? Ali vai apagar, ela tá pertinho. Tá. Irmãos, então por que me deu o branco ali, né? Porque a história de Paulo, ela faz uma, né, tem uma... Então eu estou procurando ser bem sucinto aqui para a gente não se alongar, tá? Porque vocês conhecem muito essa passagem, né? Da história de Paulo, tudo, então eu quero ser bem objetivo. E por que a gente preparou essas imagens, colocando esse mapa, para vocês terem uma ideia do quanto Paulo pagou o preço pelo Evangelho, né? Então o passado de Paulo marcou muito a vida dele, né? Porque ele perseguiu os cristãos, chegou a matar alguns irmãos, então aquilo pesava muito na vida de Paulo. Então eu acredito que Paulo, ele queria fazer muito pelo reino devido ao passado dele, né? O que ele tinha feito no passado, então aquilo marcou muito a vida de Paulo. Então de perseguidor ele passou a pregar realmente o Evangelho, porque ele teve um encontro real e ele viu tudo aquilo que ele fez lá no passado, com a educação que ele tinha, com o conhecimento da lei de Moisés que ele tinha. Ele começou a perceber que nada daquilo valia a pena se realmente ele não colocasse em prática aquilo que Deus havia chamado, né? Então aqui ó, você vê que ele sai, né, ali dá para aumentar um pouquinho, Dudu? Tá bom. Carlos, você tem uma canetinha aí que dá para você estar mostrando. Irmã querida, eu não vou arriscar porque só aqui, ó. Então, vocês veem aqui que ele sai daqui e faz todo esse percurso, volta até que voltar para Antioquia. Então, para você ver o quanto ele se dedicou para pregar o Evangelho de Cristo. Por que eu falo isso? Hoje, irmão, se você quiser ir para a China, ligado. Aí, de onde está esse treco aí? É você mesmo? Aí, Dudu. Beleza, Dudu. Aí, hoje, se você quiser ir
de São Paulo à China pregar o evangelho, você pega um avião aí, você vai pagar aí uns 20 mil reais, tal, né, na passagem, tudo bem, né? E vai, né? Aí você faz uma escala na Europa, toma um cappuccino, né? Aquilo que você achar melhor. Mas você vai tranquilo, confortável. Agora imagina você, Paulo, fazendo essa viagem. Já imaginou? Já imaginou, Magda? Era no que isso aí? No navio, né? Sim. Então isso daí durava dias, meses, anos. Boa, Bel. Né? Então veja só a dedicação desse irmão para pregar o evangelho, para levar o evangelho, né? Aquele evangelho que transformou a vida dele, né? Que mostrou para ele realmente que valia a pena a servir ao Senhor. Olha só a dedicação desse cara, né? Então, seguindo mais um pouco aqui agora, 15:36. Ok. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Olha aí, ó. Vamos voltar e visitar os irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, né? Então, além dele ter todo aquele trabalho, né, de ser perseguido onde ele morava, de ter o cuidado com a própria vida, aí ele fala o seguinte: apaga aí, Dudu, a segunda. Acho que é essa aqui. Olha lá. Caramba, já aumentou o risco lá, tá vendo lá, vermelho lá? Ó? Dá para baixar um pouquinho? Olha lá. Ô Dudu, eu vou te pegar aí se eu voltar a primeira para a segunda. Voltar a primeira. Se atentam só no trajeto vermelho, pessoal. A primeira. Olha lá. Será que o cara trabalhava, mano? Segunda. Ousadia está sobre ele, hein? Hã? O espírito de ousadia. Glória a Deus. A segunda lá, ó. Aumentou ou não? Ele falou que ele ia ele ia visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, mas ele não se contentou lá. Paulo foi pregar, meu. Paulo deu um pulinho mais adiante. E ele foi num Boeing 747. Só que não. Era de barco, meu. E aí eu fico imaginando, meu, quanto tempo isso não levou? Né? Irmãos, e Paulo, de uma maneira bem resumida, Paulo, ele sofreu muito atentados nessas viagens onde ele pregava o evangelho. Não foi assim, ele chegar lá e ter essa liberdade que nós temos aqui, irmão. Ó, hoje nós vamos passar o dia aqui, lendo, estudando a Bíblia, pregando, orando. Não. Paulo, ele ia no tempo, em cada lugar desse aí, na maioria deles, ele foi perseguido. Por quê? Ele confrontava as religiões locais, né? Então, vocês conhecem bem a história, e se não conhecer, dá uma lida em Atos, vocês vão entender, né? Pessoas ganhavam dinheiro, né? Usando a religião, usando pessoas que tinham espírito reveladores, né? Demônios, né? Então Paulo batia de frente com tudo isso. Paulo chegava nos lugares, nos países, nos estados, na cidade, né? Com Barnabé, com Silas, com João Marcos. Meu, o cara fazia uma revolução, um reboliço, uma bagunça santa. Não chegava lá em Santo André, lá no Paço Municipal, montava uma tenda, pregava e todo mundo, glória a Deus, aleluia, e tranquilo. Não. Né? Ele batia de frente realmente com
com a comunidade, com a sociedade, com o que era pregado ali, com as religiões. Ele não se contentava em apenas ir lá e pregar. Ele ensinava que aquilo que estava sendo pregado nos locais era errado, né? E que a salvação era só através do Cristo Jesus. Então, isso faz com que eu tenha uma admiração por Paulo. Tá? E voltando um pouquinho lá, falando um pouquinho mais do que Deus fez na minha vida, a maioria dos irmãos mais antigos aqui sabem que eu morei mais ou menos uns 4 anos na China, né? E a China é um país comunista, onde o evangelho, a liberdade de você pregar a palavra, ela, vamos dizer assim, ela é maquiada, né? Os países comunistas, eles maqueiam em alguns países, outros países você nem pode. Na China você pode ter a igreja do governo, onde você pode pregar a palavra, só que o governo ele tem que saber tudo o que você vai pregar, né? Se sair alguma coisa do que você apresentou para o governo, você é chamado na salinha. Você é chamado na salinha. Se você sair sem o dedo, não fica, né, admirado não. Porque você saiu com a vida, né? Só perdeu um dedinho só. Tá? Então isso faz com que eu tenha uma admiração, né, por tudo aquilo que Paulo representa para nós, né, para o cristianismo. Então, eu pude ver, eu estava conversando até com o Dudu, o que é ser um comunista, você estar num regime comunista, de não poder pregar a palavra do Senhor com liberdade. E lá eu conheci muitos missionários brasileiros, né? E um deles, depois de um tempo eu encontrei ele aqui perto, aqui no João Ramalho. Me falou o seguinte, que ele já tinha sido convidado pelo governo chinês a se retirar do país. Ele falou assim, o governo me convidou a se retirar do país. Aí ele teve que sair, né, temendo a sua vida, a vida da sua família, ele teve que sair da China, né, ficar algum tempo fora, mais ou menos 1 ano, para depois voltar. Só que aí já foi para uma outra região, né? Então é complicado. Então, hoje a gente fala que de repente no Brasil, comunismo, tal, isso, aquilo, outro. O comunismo nunca vai ser implantado no nosso país. Nunca. Não vai. Porque a gente aqui não sabe, a gente fala comunismo, mas a gente, só você pôr o pé num país comunista para você ter ideia o que é um país comunista. E aí até falando de governo, pode ser governo que for, a nossa nação nunca vai ser um país comunista, não tem como. Beleza? Dudu, prepara aí a terceira aí, 19:1, por favor, Atos 19:1. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos. Olha aí, ó. Olha só que interessante, ó. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns Paulo chegou a Éfeso e achou o quê? A palavra de Deus já tinha sido propagada. Paulo chegou numa região e já achou cristãos. Será que aumentou a viagem de Paulo, gente? Cresceu o mapa? O cara gostava de pregar ou não? Né? Olha só, meu. E tudo isso num Boeing, hein, Magno? O jatinho que ele tinha. Que bênção para ele, né? Irmãos, depois vocês dão uma olhada lá no mapa mundial, no mapa mundial, e dá uma olhada nisso aí, ó. E aí você se imagina você num barquinho fazendo essa viagem aí, ó. Fora a perseguição, as intempéries, né, do tempo mesmo, né? E aí fala, né, durante a leitura aí vocês vão ver que teve, né, naufrágio, Paulo ali em Malta, ali perto da Itália, ele
tem um naufrágio, ele é mordido pela cobra, aí o pessoal começou a achar que ele era um deus, porque ele não morreu, e aí ele orou, o outro cara lá ficou, sarou, então acharam que ele era Deus e aquilo tudo, né? Mas a gente vai acelerar. Então Paulo, quando ele chegou em Éfeso, aqui ó, ele chegou aqui, e a palavra de Deus nos ensina que ele chegou lá e ele encontrou já cristãos. Então quando Paulo fez a primeira viagem, né, e pessoas já tinham se convertido, né, Paulo foi tão bom, que as pessoas não se contentou também e foi pregar a palavra, porque viram que, né, como Paulo, né, o mestre dele era, né, o professor dele, os discípulos, e começou a propagar o evangelho. Então quando Paulo voltou, já encontrou numa região que ele pensou que não seria assim, ali já havia cristãos, né? Por quê? Porque Paulo pregou, houve conversões, e através dessas conversões o evangelho se expandiu. E aí, falando sobre isso, irmãos, voltando um pouquinho da China, eu usava muito essa estratégia para fortalecer a minha fé, né? A maioria sabe que eu tenho a Kathleen, minha filha é especial, e os direcionamentos que os médicos davam na época é que ela tinha que fazer, na época ela novinha, fazer vários tratamentos, né, para que ela tivesse evolução. Então a Marielza não podia estar comigo, tinha que estar aqui sempre correndo com a Kathleen. E eu lá na China trabalhando, né? Então eu usei estratégias para sempre manter a minha fé viva. Então o que eu fazia no meu apartamento que eu morava? Eu usava muito as cartas de Paulo. Então no meu apartamento, em todas as janelas, nas portas, tinha um versículo bíblico. Aonde eu ia, por exemplo, eu quero ir para o quarto. Antes de entrar no quarto, eu lia um versículo bíblico. Eu saía, eu queria ir no banheiro que era de frente, tinha um versículo bíblico. Entendeu? Eu ia assistir televisão, na janela tinha um versículo bíblico. Eu ia na cozinha, tinha um versículo bíblico. Né? Então, assim eu mantinha a minha fé viva. Né? Então, são estratégias que nós criamos para manter a nossa fé viva. Né? E aí a gente ouve muito isso, né? Então a gente vive, então às vezes é até por causa disso, a gente vive num país tão bom, né? Onde a gente tem tanta liberdade para pregar, para vir na igreja, às vezes isso atrapalha a gente, né? A gente atrapalha. E daí uma coisa, irmãos, que poucos sabem, é que eu gostaria que vocês ficassem sabendo, não sei se o Evair, o D, né, os meninos que participam lá do futebol sabem, né, o Danilo, o Rafael, acho que não. Quando eu fui para a China, eu não fui como um atleta, eu fui como um missionário. Né? Porque eu já fazia parte de uma estratégia missionária. Né? Um missionário chamado Luiz Amaro, pertencente ao ministério da primeira igreja batista aqui de Santo André, ele fazia missão já na China há muitos anos. E ele conheceu um representante da Nike que assessorava uma equipe na China, e ele precisava de atletas para fazer parte daquela equipe, porque a equipe não dava bem no campeonato, tal. Aí o cara, como missionário, estrategista, o cara parou e pensou, eu falo isso para vocês porque ele falou isso para mim. Ele falou assim, é minha chance, eu vou trazer missionários para cá, eu vou trazer gente. Né? E aí foi quando ele entrou em contato, né? E a gente já fazia parte aqui eu já fazia parte aqui do grupo de evangelismo que a primeira igreja batista tinha, juntamente com esse grupo missionário dos atletas de Cristo. A gente fazia essa parceria. O Sullivan teve a oportunidade de estar lá comigo lá, não, Branquelo? O Branquelo foi lá comigo, e aí ele fez um convite pro pessoal, falou assim, monta um time aí de cristãos, tem que ser gente que vocês conheçam cristão, que eu vou trazer vocês para a China. Os caras, mas como isso? Eu falo, não sei, Deus vai dar um jeito. Enfim, Deus deu um jeito, eu fiz parte desse grupo, fui para a China, e para honra e glória do nosso Senhor, irmãos. Nessa época eu já estava pensando em parar de jogar e tal, enfim. Olha, Deus quando tem plano na nossa vida. Voltamos para o Brasil, e depois de 2 meses, né, eu estava em casa, e aí recebi uma ligação, né, o próprio missionário falou assim, Zé, acho que deu certo, hein? Acho que deu certo, o pessoal vai querer você aqui.
E para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, de todo o grupo que foi, o selecionado para voltar para a China fui eu. Né? Então eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele me deu. Né? E aí foi quando eu voltei para a China, e aí, né, aconteceu um pouco daquilo que eu já contei para vocês aí. Tá? Então é isso daí, ó, é propagar o Evangelho. A vida de Paulo era isso. Né? E aí, numa das passagens dele, se eu não me engano, no livro de Coríntios, ele fala que a vida dele, né, era pregar o Evangelho. E se ele morresse, para ele era ganho. Né? E se ele tivesse vivo, a vida dele era Cristo. Então ele vivia para pregar o Evangelho. Então é por isso. Vocês viram como foi evoluindo a viagem de Paulo, né? A viagem missionária. A gente vê no primeiro mapa, né, um cenário ali, ó, pequeno dele propagar o Evangelho. Aí no segundo já tem um salto enorme. E aí na terceira já estava desse jeito aí. Né? E aí até os contra, né, aqui falavam que era uma seita, né? A seita que esse Paulo prega tem crescido no mundo inteiro, e começaram a persegui-lo, tentando tirar a vida dele. Atos 15, 25, 26, por favor. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Homens que já expuseram suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, irmãos, eu vejo como já o reconhecimento de todos para com Paulo. Né? Então, aquele cara que lá atrás perseguiu a igreja, né, que foi conivente com morte de cristãos, agora aqui, ó, pareceu-nos bem, reunidos, né, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados irmãos, Barnabé e Paulo. Então, eles já tinham reconhecimento, né, dos apóstolos, né, de todos os outros discípulos, como um servo realmente de Deus. Né? Então, é aí onde a gente entra no nosso tema. O passado de Paulo não o definia. Amém? Amém. Amém. Então, se a gente ficar estacionado lá no nosso passado negativo, de dores, de tristeza, de rancor, isso vai realmente nos definir. Né? Mas Paulo, a caminho de Damasco, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, né, ele falou assim, não, aquilo não é o Paulo, né, aquele não sou eu. Né? E olha só a grandeza, quando a gente vê, né, eu vejo isso como um reconhecimento da superação de Paulo. Né? Ele já havia superado tanto o passado dele, que as pessoas já reconheciam ele como o grande pregador, o missionário Paulo. Então já as pessoas tinham ele como o maior dos evangelistas, missionários que eles tinham entre eles. Então olha só o que os apóstolos falam aqui, ó, pareceu-nos bem reunidos, né, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo. Né? Então ele já tinha a aceitação total, né, de todos, principalmente dos apóstolos que andou com o Senhor Jesus Cristo. 19:8. Quem que ficou responsável aí de ler, por favor? Estou acelerando, tá? Estou acelerando. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Então, essa aqui, ó, já na terceira viagem de Paulo, né? Ali naquela enorme viagem de Paulo, foi o que nós falamos aí. Paulo já debatia, né, com os líderes religiosos. Paulo não se contentava só chegar e pregar o evangelho para as pessoas. Ele realmente queria mudar aquela situação ali, as pessoas realmente mudar a cabeça e pregar Jesus Cristo. Adiante, 19:11 agora, né? Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Aí continua 12.
Continuando? Pode ir. Tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os homens tocarem. E quando eles tocavam neles, ficavam curados. De outras pessoas saíram os espíritos maus. Amém. Olha só a mudança de vida de Paulo, né? A aceitação de Paulo e o quanto, né? E aí eu quero entrar e o quanto Deus usava Paulo, né? Então, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, a gente dispõe a nossa vida na mão do Senhor, o Senhor faz grandes coisas nas nossas vidas, né? Então, independente, a gente fala bastante, independente, né, se você tem um cargo na igreja, se você não tem, né, isso para Deus é indiferente, né? Porque Deus, ele olha o coração, né? Deus, ele olha o coração de cada um de nós. E Deus sabe o que está dentro do coração de cada um de nós. Quem sabe se não foi por isso que Deus me levou para a China, né? Irmãos, eu confesso para vocês que eu fiz, entre aspas, loucura na China. Loucura. Eu dei Bíblia para o taxista. Eu dei Bíblia para a mulherzinha que eu ia comprar frango com gengibre chinês. Uma delícia, gente. Por isso que o livro de ação é muito aberto, né? Eu só não dei Bíblia para uma mulher que vendia cobra assada e eu pensava que era peixe, até uns dias. Nos meus últimos dias de China, eu fui descobrir que eu comia cobra. Eu pensava que era peixe. Eu só não comi cachorro. Se você não comesse igual eu, você não ia correr esse risco. Hã? Se você não comesse peixe igual eu, você não ia correr esse risco. Eu achei uma delícia. Quando estralava nos dentes assim, meu Deus do céu, né? Eu comendo um peixe, meu. Só não comi cachorro, um pouco. Um pouco. Eu vou mostrar. Sei lá se Chile, né? Então, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, né? Então, quando nós nos colocamos, irmãos, realmente na presença de Deus, colocamos a nossa vida diante do Senhor, com o coração limpo, sincero, Deus vai fazer grandes coisas através da gente, né? Então Deus vai nos usar. Então muitas vezes a gente vem para a igreja, né, pensando em querer tocar a bateria, tocar o teclado, isso, aquilo, outro. É legal, meu, a gente tem que querer isso mesmo, batalhar para isso, para estar à disposição da igreja, mas que a gente tem que ter. Eu jamais imaginei de eu estar aqui, para falar a verdade para vocês. Jamais, porque eu sou muito tímido. Eu acho que é por isso que eu sou muito tímido. Pode parecer que não, mas eu sou muito tímido, né? E eu jamais pensei em estar aqui. Jamais. Né? Culpa do pastor Luiz. Vamos lá, adiante. 21:13. 13, isso. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Amém? Aqui já, Paulo já estava, né, o Espírito Santo já estava preparando Paulo. Então Paulo, numa das suas viagens missionárias, já deixando os irmãos ali, mas aqui é um casal, os irmãos ali, enfim. Paulo já ia voltar para Jerusalém e reuniu com eles, orando, e passou uma mensagem para ele. E os irmãos começaram a chorar porque Paulo falando que provavelmente ele não os veriam mais, né? Paulo já estava preparando, né? O Espírito Santo também já estava preparando Paulo, né, para o que estava por vir, né? E aí Paulo diz assim, ó, chorando, magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, né, mas a morrer, ligado aqui, ou sofrer, né, por Cristo, mas ainda morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque o Espírito Santo já estava mostrando para os irmãos que em Jerusalém o pessoal já estava preparando algo contra Paulo. E aí Paulo fala, né, que ele já estava preparado, se fosse o caso, a morrer pelo Evangelho de Cristo. Amém? Adiante. 20.
Ninguém mais, né? Então vai lá. 23:11, né? Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Amém. Então aqui eu tiro para mim assim a confiança que Deus depositou na vida de Paulo, né? O propósito, então lá atrás, quando Paulo concedeu na morte de Estevão, e ele estava no caminho de Damasco, e ele teve aquele encontro com o Senhor Jesus, e aí o Senhor Jesus, Deus falou com Ananias, aí Ananias falou assim: mas Deus, nós temos ouvido tantas coisas horríveis através desse Paulo, que ele persegue a igreja, que ele matou, e que ele vem, né, com carta para isso e para aquilo, tal, tudo. E aí Deus fala assim: faz o que eu estou mandando, porque eu tenho propósito nisso tudo aí, tá? Só faz o que eu estou mandando aí, tá, gente? Então eu vejo assim, muitas vezes a gente está numa situação e a gente quer ajudar Deus, né? A gente está fazendo, mas Deus, se eu fizer assim, né? Então aí Deus fala assim: menos, baixa a bolinha aí, né? Vai com calma, eu sei o que eu estou fazendo, né? Então mais ou menos Deus falou: Ananias, só escuta, faz o que eu estou mandando aí, tá? E aqui o Senhor fala para ele, né? Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. E aí mais adiante a gente vê, Paulo prega para presidente, Paulo prega para governador, Paulo prega para prefeito, Paulo prega para faxineiro, Paulo prega para carcereiro, Paulo prega para o preso, Paulo prega para todo mundo, sem distinção. Ele queria pregar o evangelho, não é verdade? Então é uma lição para todos nós, né? E a confiança de Deus, porque sabia que Paulo realmente ia ser obediente à missão que foi dada a ele, né? Então, meus irmãos, eu digo assim, né, o que eu sofri lá atrás, porque eu perdi meu pai muito cedo, né? Meu pai fez muita falta na minha vida, né? Mas aí minha família me acolheu, meus tios me acolheram, né? E fazia falta na escola, no dia dos pais, todo mundo fazia uns desenhos de pai e tal, tudo, né? E eu lembro que uma coisa também que me marcou quando eu era criança, porque o meu tio viu, né? E um vizinho falou: não, mas quem é seu pai e tal, tudo. E eu não tinha resposta para dar, porque eu não queria falar que eu não tinha pai, né? Que meu pai tinha falecido, né? E meu pai fazia muita falta. Meu tio depois veio, me abraçou. Nós somos seu pai. Então eu louvo a Deus pela família que Deus me deu, né? Eu louvo a Deus por esta igreja, que me fez crescer como cristão, como homem, né? Então eu sou muito grato a Deus por tudo isso, né? E aqui ter sido assim impactado com o poder de Deus, porque a primeira vez que eu entrei nessa igreja, né, eu falei: aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar, né? E aqui estou eu há mais de 30 anos, para a honra e glória do nosso Senhor. E é outra passagem que fala muito ao meu coração, porque eu vejo Deus olhando para Paulo com confiança que Paulo iria cumprir a vontade do Senhor Jesus. E eu quero que Deus olhe para a minha vida e tenha confiança que eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça, né? E que a gente possa, como igreja, dar essa alegria para o Senhor, né? Que o Senhor olhe para as nossas vidas e veja: Paulo, eu posso confiar nessa igreja, né? Essa igreja vai fazer aquilo que eu incumbi que eles têm que fazer, o que eu quero que eles preguem. Amém, meus queridos? Tá? E aí, eu queria deixar para vocês aí esse finalzinho aí, né? Ali é Paulo voltando para Roma, uma das últimas viagens de Paulo, né, que ele fez, voltando para Roma. E aí é onde acaba, né, na palavra do Senhor, a história
de Paulo, né? A Bíblia encerra, né, de falar de Paulo, aí ele volta para Roma e aí fala que ele fica preso, né? Ele tem prisão domiciliar, e aí também alguns estudiosos acham que ainda nesse período de tempo ele conseguiu fazer uma quarta viagem missionária, mas é só especulações, né? A gente não sabe, né? Só que aí a gente sabe também, procurando a fundo, que depois que Paulo volta para Roma, ele ainda prega o Evangelho, e por insistir a fazer isso, Paulo morre, né? Ele tem uma morte muito cruel em Roma mesmo. Tá bom, meus queridos? Então, queria encerrar deixando aí um pouco do que Deus fez na minha vida, né? Mostrando esses 2 vídeos para vocês. Aí, coisa rápida e a gente já encerra. Pode pagar aí. Pode pagar aí, pastor. Obrigado. Tá, meus irmãos, aí ó, foi a minha estreia no campeonato chinês. Tá? Tem outro, né, Dudu? Tem outro? Espera, segura um pouquinho. Pastor, pode deixar apagado mesmo? Pode deixar, tá? Então aí foi a minha estreia no campeonato chinês. E para honra e glória do Senhor Jesus, irmãos, sério mesmo, eu não tenho esse negócio aí, ó, onde eu trabalhei aqui num clube profissional, só foram saber que eu joguei profissionalmente depois de 1 ano, que eu não fico falando que eu joguei isso, aquilo, outro, tal, não tenho esse costume, tá? Tudo isso é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei para vocês, eu fui para a China através de uma missão, né? Um missionário me levou para lá, e quando eu cheguei lá, que ele foi me apresentar nesse clube, eu fiquei 40 dias em testes, né? Em teste para eu assinar o contrato neste clube. Foi 40 dias, né? Então, nesses 40 dias, muitas coisas aconteceram, né? Mas enfim, assinei o contrato, né? E aí foi a minha estreia. E na minha estreia, eu fiz este gol, nós ganhamos o jogo de 1-0, gol meu, e nesse mesmo jogo eu fui eleito o melhor jogador em campo, ganhei uma televisão, tubo desse tamanho, né? E aí, passado alguns dias, eu conheci um outro missionário, né? E o que eu vou fazer com uma televisão desse tamanho, um tubo desse tamanho, né? Como que eu vou trazer para o Brasil e tem negócio de sistema, não sei o quê, e aí eu acabei dando a televisão lá para o missionário. Então olha só o que Deus faz nas nossas vidas, né? Eu estava aqui no Brasil, disposto a parar de jogar futebol, né, que não estava rendendo nada para mim, para minha família, e de um momento para outro, né, de perseguido, né, de perseguidor, né, como Paulo foi, daqui a pouco ele já estava sendo um missionário do Senhor Jesus Cristo, né? Então eu estava aqui já querendo abandonar tudo. Aí Deus mudou a história, né? Deus já me levou para a China. No primeiro jogo eu faço gol, sou eleito o melhor jogador, ganho televisão, né? Enfim. E aí tem o segundo vídeo, né? Vai lá. 率领广东湖人队派出的仍然以老将为主，池明华、张斌、林小军、李朝阳、谢雨欣，都是广东湖人队的几朝元老。比赛进行到第31分钟，林小军右路传中，卡洛斯抢点头球破门。
这一失球，又是青岛海豚队陷入到了极为困难的局面。 Quadrangular, hein?但是在本 Tá bom. É um detalhe que depois que eu fui me atentar, porque lá é assim, já tinha um jogador, aí ele teve que sair para eu entrar na vaga dele. E ele usava a camisa número 4. Né? Não tem nada a ver com numerologia aí, tá? Mas... é mais quadrangular, né? Agora que eu fui. É, mais ou menos. Aí. Amém. Aí, ó. Nesse último jogo aí, que ele, né, aí, esse menino aí, ele teve no Brasil, ele falava um pouco de português, esse menino aí, ó. Esse aí. Então, aí, nesse local aí, onde que eu falo pra vocês, que passou perto, esse Budevair aí, não, foi onde eu quase comi cachorro. Irmão, sofrido pra gente, a comida e tal, mas enfim. A gente estava hospedado no hotel aí faz parte, aí está perto da Coreia do Sul. Então os costumes ali é muito parecido com os coreanos, sul-coreanos. E não sei se os irmãos sabem, coreano, eles amam cachorro, mas ensopado, né? Entendeu? E ali a gente estava no self-service assim, aí tinha uma bandeja, e eu falei, carne de carneiro, cara, olha que delícia, aquele ensopado, umas costelinhas. Meu, fui com a concha, aí chega o chinês do lado lá, que era o capitão da equipe, aí ele chega do lado, calou-se, aí eu, aí ele falou assim, ó, cachorro, é cachorro, aí eu fiz assim, ó, soltei, meu corpo arrepiou todo, irmão, aí foi por isso que eu falo que eu quase comi cachorro, você poder vai, talvez, né, velho? Olha, tá bom, irmãos? Então que Deus abençoe vocês, continue abençoando esse ministério, né? Abençoando a Anitta, o Evair, o pessoal que faz parte, né, do grupo aí de adolescentes, de jovens, enfim, vocês estão fazendo um trabalho extraordinário e que Deus possa cada vez mais usar a vida de vocês, tá? E continuar impactando a vida desses jovens. E por que eu pedi, né, para que as irmãs estivessem lendo um pouquinho, né, cada um versículo, tudo, né? Eu queria até que tivesse mais adolescentes aqui para a gente fazer isso, porque a gente precisa, desde cedo, né, criar esse costume de ler a palavra de Deus, de ter sede da leitura da palavra de Deus. Então a gente vê Paulo, né, que desde cedo ele foi instruído num caminho e ele era, fervoroso naquilo que ele acreditava, né? Porque ele foi instruído naquilo. Então foi por causa disso que ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, porque ele tinha uma certeza, ele era convicto daquilo que ele tinha sido ensinado, aquilo era a verdade para ele, né? Então é assim que a gente tem que instruir os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos filhos, né, no caminho do Senhor, para que ele cresça sabendo realmente que só Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Amém? Que Deus abençoe. Obrigado aí pela oportunidade.